Olá! A Câmara está estudando a alteração da legislação que pune crimes contra a honra cometidos pela internet. A proposta original do deputado Hildo Rocha, do PMDB do Maranhão, que aumentava a pena para esse tipo de crime, recebeu uma nova versão do relator, deputado Juscelino Filho, do PRP do Maranhão. Ele acrescentou propostas que regulam o acesso a informações pelas autoridades e sobre o direito de retirar conteúdo considerados inconvenientes, o chamado direito ao esquecimento. O Brasil em Debate, da Rádio TV Câmara, vai discutir a proposta com o próprio relator, deputado Juscelino Filho, e com o deputado Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, um dos relatores da CPI de crimes cibernéticos. Deputados, a proposta aprovada na CCJ foi uma proposta que passou por bastante debate. Esse projeto foi muito polêmico, porque ele modifica o instituído Marco Civil da Internet. Deputado Juscelino, como é que foi esse processo aí de negociação? E o que mais chamou a sua atenção, que renovou a proposta? Para mim foi uma grande experiência, né? Eu sou um deputado jovem de primeiro mandato e das relatorias que já peguei, essa foi a que causou o maior burburinho, assim, maior movimentação na CCJ, pelo envolvimento na questão de alterar o Marco Civil, que é uma legislação nova, né, que foi aprovada no ano passado, em 2014, e que ainda nem regulamentada foi. Então, para mim foi uma grande experiência, contei com a ajuda de vários colegas da CCJ, contribuíram para os pareceres final que nós aprovamos, e eu acho que a gente maturou bastante, foi uma proposta que todos da comissão participaram da discussão, a comissão em todo se envolveu no tema, isso foi muito importante. Nós sempre defendemos que o poder lesivo da rede, dos crimes praticados na internet é muito grande, a disseminação ela se dá de uma forma rápida, numa dimensão que a gente não sabe mencionar a proporção disso. Então, a gente sempre defendeu que a essência desse projeto inicial, que era o aumento de pena para esses crimes praticados contra a honra na internet, e depois teve mais 2 projetos apensados, e aí foi que nós formamos esse substitutivo, que, dentre outras coisas, também englobou a questão do direito de esquecimento, como foi colocado, de retirada, de disponibilização de conteúdos na rede através de ordem judicial. Deputado Amin, o senhor foi muito adversário da proposta inicial. Eu lembro de uma frase que o senhor fala, nem o Bush teve coragem de propor isso. Eu queria saber por que o senhor considerava a questão muito autoritária e como é que o senhor vê hoje a proposta que saiu da CCJ? Em primeiro lugar, eu acho que eu tenho que cumprimentar o deputado Juscelino Filho, porque ele, mesmo alegando ser um deputado novo, jovem, ele se ouve com muita compreensão, né, diante até de ânimos exaltados, né, não digo radicalismo, mas de posições muito firmes e contrárias entre si. Então, eu acho que chegamos a um termo, não posso dizer que seja um termo perfeito, mas um termo equilibrado, em que essa questão do poder deletério da internet, né, qual era a noção antiga da calúnia, né? Você quer saber o mal? Sobe lá na torre da igreja, abre o travesseiro de pena e depois vai recolher as penas. Isso era um conceito antigo. Ou você imagina, na era da internet, né, o crime cibernético tem uma multiplicação de penas impressionante, né, desmesuradamente maior do que a parábola do travesseiro de penas. Segundo, há uma coisa que é o direito individual, previsto no artigo 5º da Constituição e previsto em todas as cartas de direitos humanos do mundo, né, que transcende até princípios constitucionais. E há os danos que são causados, por exemplo, a jovens, com a propagação de intimidades ou mesmo de equívocos, para não dizer crimes, ou contravenções cometidas por pessoas. E, finalmente, a liberdade de comunicação e de expressão. Então, são 3 aspectos, né, que tornam a matéria muito complexa. E quando eu usei a expressão do Bush, é que entrar nas conexões, olha bem, não é nos dados cadastrais,
entrar na minha rede de conexões, as coisas que eu pesquisei. Imagine, para falar das mulheres, né? Quantas grifes de sapato, né? As mulheres normalmente acessam, mesmo que não seja para comprar, pelo menos para conhecer o modelo, né? Então, eu acessar aos interesses da pessoa livremente, sem ordem judicial. Então, isso me parecia, olha que o Bush fez coisa em nome do combate ao terrorismo, né? Coisas que até hoje estamos pagando. Mas nós adotarmos isso no Brasil seria uma demasia. E houve um acordo, né? Sempre nos subordinando ao Estado de Direito, dando ao juiz ainda direitos, eu diria, e prerrogativas até subjetivas, mas confiando no bom senso do magistrado. Então é melhor que fique, mesmo que de maneira genérica e subjetiva, ao juízo, né, à decisão do magistrado, do que deixar pura e simplesmente a autoridade policial e mesmo o Ministério Público liminarmente tomar essas decisões. O relator se ouve como disse, com muito equilíbrio, e essas três questões, poderíamos alinhar outras, né? O poder deletério do meio cibernético, coisa que eu estou estudando junto com os 4 relatores que participam da relatoria da CPI dos crimes cibernéticos. Nós estamos estudando e conhecendo coisas novas todos os dias. Segundo, o direito individual. E o terceiro, uma liberdade essencial à democracia, que é a da comunicação e expressão. Eu acho que o texto não foi unanimemente decidido, acho que a primeira votação foi 34-14, Foi a primeira. E a outra deve ter sido parecida. Houve 2 destaques, o que também é uma novidade na Comissão de Justiça, e o deputado se ouve muito bem na condução de ambos. Eu acho que chegamos a um termo bastante razoável em termos de Comissão de Constituição e Justiça, graças, eu repito, à paciência do deputado Juscelino. Pois é, deputado Juscelino, uma das questões da comunidade da internet, né, porque essas propostas foram discutidas por diversos setores. A comunidade da internet chamava esse PL de PL espião, né, por essa questão que o deputado Amin lembrou. Pela facilidade de acesso, né? Porque o PL permitia que havendo uma denúncia, né, sobre alguma espécie de crime, que qualquer autoridade, né, autoridade policial ou do Ministério Público poderia ter acesso ao conteúdo das comunicações dessa pessoa. Como é que isso foi resolvido? As conexões e conteúdos também, né, mensagens. Sim. Como é que isso foi resolvido? Quer dizer, o senhor eliminou essa possibilidade? Como é que o senhor pensou essa questão? Realmente, a comunidade quis taxar o projeto de PL espião, quis colocar como que era um projeto voltado para defender políticos, o que isso nunca foi, que quiseram o tempo todo colocar isso à frente, e o projeto nunca se dirige a político de forma alguma. É crimes contra a honra de qualquer cidadão brasileiro. A gente não está ali para diferenciar político de nenhum cidadão. Político também é um cidadão. Enfim, mas quiseram levar para essa linha, que o projeto era nesse sentido, o que não é. E realmente houve um acordo lá, depois da gente discutir bastante e ponderar essas questões, porque o que nós sempre defendemos foi que realmente 2 coisas. Primeiro, organizar melhor um banco de dados. Porque hoje você tem facilidade de criar, por exemplo, um blog apenas com uma conta de e-mail qualquer, que você pode criar rapidamente, e um CEP qualquer. E você pega e sai falando o que quiser. E depois ninguém acha. Ninguém acha. Existem casos e casos de pessoas que foram difamadas, caluniadas na internet, que ninguém consegue notificar, localizar. Então, uma alteração no parágrafo 3º do artigo 10 do Marco Civil é basicamente para organizar melhor um banco de dados, ou seja, lá a gente caracterizou melhor quais os dados a pessoa vai ter que se cadastrar. Cabe àquele provedor de aplicação a guardar esse banco de dados. Não é que vai ficar exposto os dados cadastrais pessoais de ninguém. E se houver uma queixa-crime, a autoridade policial, o delegado do Ministério Público, ou quem quer que seja, a autoridade competente legal que estiver investigando, vai poder requerer
àquele provedor os dados cadastrais para notificar e identificar o autor. E identificar quem está praticando o Porque crime. tem notícias que se repetem anos e anos e Isso, anos. A gente e fica lá. E nunca se E sabe de nunca onde se saiu. sabe de onde saiu. Sem autoria. Então, esse é o principal objetivo do projeto. É acabar com o anonimato e com a impunidade. Tentar fechar mais o cerco. A gente sabe que é difícil. Realmente é uma luta, é difícil, não é fácil. Porque aqueles que querem praticar o crime, que querem fazer da rede um mau uso, se esconder atrás dela, vão entrar conexões em outros países e assim vai, etc, etc e tal. Mas, enfim, na nossa legislação, vamos tentar corrigir da melhor forma possível. E aí chegamos nesse consenso para dar acesso aos dados cadastrais para agilizar esse processo de identificação e notificação. Já a questão dos dados de conexão e dos dados de acesso à aplicação, nós já resguardamos para manter com ordem judicial. Isso foi um acordo que eu acredito, eu fiquei atendido, acho que a maioria da comissão ficou atendida, e tivemos sucesso nessa negociação e conseguimos conduzir para que o projeto fosse aprovado. Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo e volta daqui a pouco, continuando a falar sobre o direito ao esquecimento. Estamos de volta com o Brasil em Debate, hoje discutindo o controle de crimes contra a honra pela internet com os deputados Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, e Juscelino Filho, do PRP do Maranhão. Deputado Amin, eu vou abusar do seu conhecimento para tentar explicar o que é o direito ao esquecimento. Quer dizer, a pessoa pode pedir que seja retirado da internet informações que ela considera que são que agridem a sua honra pessoal, é isso? Antes de falar sobre o direito de esquecimento, que vai ocupar esse nosso espaço, eu queria fazer uma paródia. Na minha cidade, Florianópolis, existe uma expressão que representa sabedoria e esperteza, né? Aquele sujeito é tão inteligente, tão esperto, que devolve carta anônima ao remetente. Né? Isso é o vestibular da sabedoria de Florianópolis. Isso é a carta no sentido antigo da palavra. No caso do blog, do site, enfim, da origem da calúnia ou da acusação, seria eu identificar um autor desconhecido de uma acusação fundada ou infundada, que teve uma origem que ninguém sabe de onde é que veio e foi repetida por vários. Aquele que você mencionou aqui. Então, esse cadastramento, como falou o deputado, dá um mínimo de responsabilidade, que é o outro lado da liberdade de expressão e de comunicação. Não é libertinagem. É porque é liberdade não é para eu, cometer crime. com responsabilidade, falar alguma coisa. Então, eu acho que esse equilíbrio foi preservado. Quanto à questão do direito de esquecimento, quer dizer, é uma questão muito sutil que nós vamos ter, o deputado vai ter que também me ajudar, porque entender é uma coisa, agora explicar e a outra pessoa entender é um pouco mais difícil. Quando se fala de direito de esquecimento, não é de esquecimento do fato, mas de esquecimento da pertinência do fato, do crime, do episódio a uma pessoa em grau de culpa, se ela já foi absolvida. Quer dizer, houve um incidente, um crime, atribuído a fulano. Fulano, por sentença transitada em julgado, demonstrou que não é culpado. Você ficar associando o crime, o fato, a espécie ou o gênero a essa pessoa não é próprio. É o direito do esquecimento. Comecei a explicação, agora o deputado Juscelino poderá explicar. Juscelino, como isso significa que isso o quê? sai da internet? Isso significa a partir da responsabilidade de quem divulga. Os provedores. Se for anônimo, é impossível. Mas eu acho que o deputado tem o direito. Como é que a gente, pelas experiências que se tem sobre as fotos que vazam, coisas assim, principalmente afetando os não jovens, é possível rastrear tudo isso. Como é que se tira da internet uma informação? Realmente é um fato, é muito complexo. O meio virtual não vai ser simples de se colocar em prática, essa questão. Essa questão de direito de esquecimento que a gente vem defendendo,
Porque o nosso ponto de vista é aquela questão, é o direito da pessoa. Se ele foi absolvido daquele, acha que tem o direito de requerer judicialmente. E requer judicialmente também. Que aquele conteúdo seja indisponibilizado, eu acho que é um direito da pessoa. E vai ser ponderado pelo juiz. Nós estamos falando do judiciário, ele vai ter... Quiseram levantar fatos históricos, como questão do impeachment do senador Collor, como é que vai retirar... Essas questões então, serão julgadas o pelo conselho, juiz. o O que é conselho... histórico tem que ser permanecer na história. Agora tem que ser atualizado. Por exemplo, vai ter que constar lá o impeachment do senador Collor, mas vai ter que ser um conteúdo atualizado, vai ter que dizer lá que ele foi absolvido no final. No Supremo Tribunal Supremo Federal Tribunal ele foi absolvido. Federal. Ou seja, ele foi condenado Entendeu? politicamente, podemos dizer, mas foi absolvido. mas não judicialmente. Então, isso é uma ponderação do judiciário. O judiciário nunca, o juiz vai mandar retirar uma questão histórica do país. Porque o Conselho de Comunicação Social lançou um documento discutindo esse tema e eles consideram que o país tem que ter o direito à memória. O senhor acredita que esse direito à memória, o direito à história, quer dizer, é a história do nosso país? Absolvido ou não, o impeachment existiu na história. Esse direito o senhor considera que da forma como ficou, é isso não, que não nós é estamos legal? defendendo. Não se Essas mexe questões, isso é um direito, é a história do nosso país. O conteúdo, com certeza, o juiz vai levar em conta e ponderar, e isso aí vai ser intocável. O que ele pode determinar que seja atualizado. Se está lá falando só que ele foi condenado politicamente, que naquele conteúdo vai ter que constar lá embaixo que ele foi absolvido pelo Supremo Tribunal Federal no final. Ou seja, tem que atualizar o conteúdo que está disponível. Mas, não significa tirar, Então, mas agora nós significa estamos impedir uma informação parcial. Agora, nós estamos falando de um fato nós não- encerrado no passado. Isso. E um nós fato não estamos falando de fatos históricos. E um fato Nós estamos falando do contemporâneo? direito do cidadão. Daquele cidadão que foi acusado de um crime, por exemplo, de um estupro ou de um crime de pedofilia, e que ele não teve nada a ver, Então, e que ele mas foi isso é um fato absolvido, encerrado, deputado. que ele É foi possível absolvido, também Não, mas E eles- se não há sentença mas- transitada de julgado, não existe direito de esquecimento. não existe, entendeu? Ele foi Tem que ser absolvido desse crime. tem que ser baseada numa decisão judicial Judicial. transitada de julgado que absolveu a Que pessoa. absolveu. Mas que Você às vezes não você pode dizer coloca que o o nome assunto daquele não tá cidadão encerrado. na rede e aparece lá, fulano de tal foi acusado de um crime Então, de estupro. essa era a minha próxima pergunta. Na Europa, quando se fala em direito ao esquecimento, os sites de busca, o Google, ou seja, qual for, ele tem que tirar, quando o nome da pessoa é colocado, Ele faz esse a nome não pode desindexação. remeter, Indexação. Não pode Desindexação do conteúdo. fato, do conteúdo. Então, seria essa a Eles solução, chamam lá o deputado? direito de desindexação. Você Deputado- não retira o conteúdo, você Então- desindexa. O conteúdo fica na rede, mas não fica Então, anexado. agora, qual a solução para o Brasil? Como é que o senhor vê? Não, eu senhor acredito que nós aprovamos e vamos ainda... Passamos uma batalha, né? Ainda vai a plenário, vai ao Senado Federal. Eu acredito que isso já é uma responsabilidade dos provedores de internet e de conexão. Eles vão ter que estudar agora um mecanismo para poder ver como vão retirar, indisponibilizar esses conteúdos quando o juiz der uma ordem judicial. Tá entendendo? É um fato complexo, mas é a responsabilidade deles. Não é eles que colocam na rede? Concorda comigo? Então eles têm que ter esse controle. Não pode sair jogando tudo e a internet se torre a casa da da... igreja, Por exemplo, a torre da igreja e o vento pertencem a ele. Agora, por exemplo, um site É a mesma de um coisa do jornal. banco de dados. Por que os provedores estavam se mobilizando? Porque é mais uma responsabilidade para eles de organizar melhor os seus bancos de dados. Entendeu? Que De deve cadastro, que não é fácil. Liberdade de expressão e comunicação É. não significa facilitar só a divulgação. Significa também olhar o lado da responsabilidade pela autoria e pela difusão. E só para constar, você falou da reunião do Conselho de Comunicação Comunicação Social do Congresso Nacional. Foi colocado ontem na comissão, deputado, que eles Sim. tinham dado um parecer contrário ao direito de esquecimento. Não foi isso? E eu fui averiguar isso. E não foi bem assim. Não foi isso que eles O escreveram? presidente desse conselho não participou desse parecer. O conselho é formado por 13 membros titulares e 13 suplentes, dos quais 3 apenas, incluindo um deles que vem se manifestando contrário ao projeto já há um tempo, escrevendo em vários lugares, inclusive teve presente em várias comissões
foi um deles, com mais 2 somente, ou seja, 3 que emitiram essa posição, que não foi nome do Conselho, não foi uma decisão do Conselho. O Conselho emitiu uma carta pedindo à Comissão de Constituição e Justiça que no dia 9 de novembro eles teriam uma reunião do Conselho para avaliar, pedindo para que o parecer fosse votado só após essa reunião deles. Então, não foi uma decisão do Conselho, como foi colocado ontem na comissão por alguns parlamentares, só para registrar. Ou seja, cabe ao próprio Conselho 2 observações. Primeiro, que eles se reúnam no dia 9 de novembro para saber se esse procedimento foi correto. Segundo, o projeto ainda estará tramitando. Isso. Não se apresentou um fato consumado. Como disse o deputado Juscelino, e eu também disse e digo, o projeto pode necessariamente ser aperfeiçoado. Agora, não pode ser aperfeiçoado na base da imposição. Tem que olhar os 3. Nesse caso, não são 2 lados, são 3 lados da questão. E esse projeto é bastante complexo na sua parte Se você prática. Permite, e por ainda isso teve mais uma complexidade que eu chamei a atenção. Como o Marco Civil da Internet é uma coisa recente, eu usei essa expressão, ainda tínhamos lá o eminente deputado Alessandro Molon, que eu dizia que estava com sentimento de pai ciumento. Ele não queria que mexesse ele foi o relator, né, com algo de que ele participou, antes de se provar a necessidade. Ele também tem razão. Agora, não podemos ficar... Isso aqui é uma casa legislativa, nós temos que produzir respostas a anseios e angústias. Por isso, eu acho que não é um fato consumado, mas eu acho que fizemos bem em deliberar. Agora, a questão, a gente falou dos provedores. Como é que os jornais, os sites de comunicação vão operar? Eles também são atingidos por isso? Quer dizer, eles têm que retirar conteúdo? Quando a gente vai lá e pesquisa um nome, os sites de internet, eles vão ser afetados? Eles têm que ter esse procedimento? Se ele estiver vinculando uma pessoa que foi absolvida a um crime... Então, mas é que os sites de um jornal, isso, né? Eles têm do começo ao fim do caso, né, em geral. Tem que acrescentar isso, então. Que tal dizer no final, mas na mesma parte, né? Olha, a propósito, foi absolvido. Não custa nada dizer isso, né? Tem mais, isso parte da pessoa que se sente lesada com aquele conteúdo que está na rede. Que a gente sabe que muita gente deixa isso para lá, não vai atrás. Mas um ou outro que se sente prejudicado com aquele conteúdo que está para se ressocializar. Vai ao juiz. Ele vai ao juiz solicitar e aonde tiver esse conteúdo disponível, vai ter que ser retirado. Vai ser a responsabilidade de quem... da pessoa que se sente Isso, atingida. Com certeza. Ou retirado ou complementado. Ou complementado. Ou atualizado, se for um fato que faz parte da história, vai da ponderação e do julgamento do judiciário. Tá ótimo. Muito obrigada, deputado Juscelino Filho. Muito obrigada, Você imagina o que virá com os crimes cibernéticos em geral. Bom, a gente vai continuar acompanhando esse assunto, né? Esse Brasil em Debate termina aqui, mas você pode rever ou compartilhar este ou outros programas na nossa página, câmara.leg.br/Brasil em Debate. Obrigada pela audiência e até a próxima.